listas, seleções sempre dão treta, então vamos a elas. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos do WhatsApp. Acho que esse vídeo aqui vai ser um bom vídeo para você espalhar, seja para cornetar, seja para elogiar, porque vamos à seleção do primeiro turno deste Brasileirão maluco que vai até 2021, mas que pelo menos está na metade. E a gente já tem um desenho muito claro de quem é quem, de quem vai lutar por título, de quem vai ficar em meio de tabela, as equipes que vão sofrer com rebaixamento. Tem muita coisa boa acontecendo no campeonato. Por exemplo, se você olhar a recuperação do que está acontecendo com o Red Bull, é muito interessante. O início de campeonato do Atlético Goianiense, os desempenhos muito sólidos, né? Por exemplo, de Ceará e Fortaleza, o Bahia tentando se recuperar, você tem essa agonia do Corinthians, que é um capítulo à parte no campeonato, e você tem a briga lá em cima dos gringos, que claramente estão à frente dos outros, né? Você vê o trabalho do Domenech, o trabalho do Kudê e o trabalho do Sampaoli está descolado do que acontece no resto do campeonato, né? O outro grande trabalho que as pessoas têm olhado com muito carinho é o trabalho do Rogério Ceni em cima do Fortaleza. O trabalho do Odair no Fluminense, ele é muito bom em termos de resultado, mas talvez não seja tão encantador. Você tem um ótimo trabalho do Cuca de salvação do Santos. Então assim, tem muita coisa legal para olhar no campeonato. E a gente vai fazer a seleção desse primeiro turno. Começando, obviamente, pelo gol. Lembrando que esse time aqui vai no 4-2-3-1, que é para poder encaixar quem eu tô pensando aqui. Muita gente vai no 4-3-3, tem gente que vai no 4-4-2, tem alguns times jogando com linha de 3, né? Na Europa isso é moda, tá em alta jogar com linha de 3. Aqui no Brasil um pouco menos, mas eu vou no 4-2-3-1, que vai ser o esquema que melhor servirá para encaixar minhas pecinhas aqui, beleza? Então vamos começar com o gol. João Paulo dos Santos, pra mim, é o melhor goleiro desse primeiro turno. Você vai falar, pô, Formiga, e o Neneca? Tá jogando vôlei? Joga tênis? Sempre tem um gaiato pra meter essa. Seguinte, um tem 8 jogos no campeonato até o momento desta gravação, o outro tem quase o dobro, 15 jogos. Não seria justo com o João Paulo tirá-lo, porque o impacto dele no Santos é maravilhoso. O Neneca, ele é esse elemento novo que faz a gente olhar embasbacado, às vezes, e falar, meu irmão, de onde é que esse cara apareceu? Olha esse desempenho. Mas o recorte do João Paulo é maior, o seu time é menos protegido e com um elenco mais fraco, e ele acaba sendo mais impactante para a equipe. Então o João Paulo fez defesas e teve atuações maravilhosas, assim. Não poucas vezes ele foi o melhor jogador do Santos em alguns jogos do campeonato. O Neneca foi o melhor jogador do Flamengo em algumas partidas do campeonato? Talvez, mas o João Paulo foi mais vezes e com mais constância. Aí você tem o Tadeu também fazendo um campeonato muito bom, né? Inclusive é o goleiro que faz defesas mais difíceis no campeonato, ou que mais faz defesas no campeonato, mas para mim o João Paulo é o mais regular, ao mesmo tempo mais brilhante e o mais impactante de todos eles, e conseguiram fazer o seu time, que para muitos ia brigar ali meio para baixo de tabela, tá num lugar onde surpreende a uma galera. Então eu vou de João Paulo, goleiro do Santos, lembrando que a gente tá avaliando aqui o turno do Campeonato Brasileiro. Não é o cara que joga mais, quem você acha melhor, quem tá jogando mais na Libertadores, na Copa do Brasil, quem jogou mais no Campeonato Paulista, no Gaúcho, no Cearense. O foco é o Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai para a lateral direita, que eu tive duas dúvidas. Eu fiquei entre Guga do Atlético Mineiro e o Madison do Santos, que inclusive o Madison é o vice-artilheiro do time no campeonato, lembremos. Mas no Brasileiro, o Madison ele é mais reserva do que titular, né? O Pará jogou mais vezes que o Madison, assim, na função de lateral, como titular. Ao contrário do que acontece no Atlético, que o Guga é meio que dono da posição. Ele já fez até papel de ala pelo lado direito. E faz um campeonato muito bom. Alguns momentos de crítica, sim, como o Madison também. Mas, num geral, o melhor lateral deste primeiro turno, para mim, foi o Guga. E a gente vai falar daqui a pouco da lateral esquerda e vai ver o quanto o trabalho do Sampaoli impacta nos laterais e faz com que os laterais joguem muita coisa. A gente podia falar do Isla, mas, por exemplo, o Isla tem um erro decisivo num jogo fundamental de briga por liderança que o Guga não tem. No jogo contra o Inter, o Isla falha, e o Isla em vários momentos ele não foi tão impactante quanto foi, por exemplo, ou tem sido o Guga no Atlético Mineiro. Vamos para a zaga, que foi muito duro, porque tem muito cara bom. Eu até mandei mensagem para um amigo perguntando que eu tava doido para botar o Nino, zagueiro do Fluminense, na seleção do campeonato. Ele, cara, eu acho que talvez seja um exagero, porque assim, eu gosto muito do Nino, ele vem jogando muito mesmo, mas em alguns momentos o seu companheiro de zaga joga até mais que ele teve uma queda. Eu falei, eu gosto muito do Nino também e tal, mas vou deixar
deixar o Nino fora porque eu não posso deixar poluir minha visão aqui. Então, tirei o Nino. E aí tem um voto aqui que pode soar em algum momento polêmico, para fazer jus ao nome do programa, mas a minha zaga vou de Hever e Gustavo Gomes. Tem gente que eu acho melhor que esses caras? Tem. Por exemplo, o Cuesta é um zagueiro que eu acho maravilhoso. A minha zaga preferida do Brasil talvez seja Jeromel e Cuesta, hoje, né? Contando que o Rodrigo Caio tá fora o tempo inteiro. Mas o campeonato brasileiro do Hever e do Gustavo Gomes, para mim, é um campeonato brasileiro melhor que o do Jeromel e, em parte, bem pau a pau com o do Cuesta. Mas acho que o Gustavo Gomes, que seria ali a concorrência com o Cuesta, faz um campeonato de mais alto nível, mesmo que o Inter esteja à frente do Palmeiras. Então eu vou de Hever e Gustavo Gomes. O Hever, numa reta final, se a gente olhar aí uns 3, 4 jogos para trás, você vê que até, assim como o Nino, o companheiro de zaga do Atlético também tá brigando ali para tirar o lugar do Hever. Mas aí, como você tem que ter o cara que joga melhor do lado direito, o cara que joga melhor do lado esquerdo, eu vou de Hever, vou fazer essa adaptação aqui, vou de Hever e Gustavo Gomes. E aí na lateral esquerda, Arana, para mim com sobras, tá? Tem muita gente que acha que é o Felipe Luiz. Repito, como talento, como jogador, não há disputa. Mas no campeonato como um todo, para mim é o Arana, que voltou a jogar num nível muito alto, tem um impacto muito grande no jogo do Atlético, várias vezes atuando também numa linha do meio para frente. Então eu vou de Arana. E até aqui a gente tem, né, Santos, Atlético, Palmeiras, Atlético e Atlético, para você ver. Mas agora a gente vai dar uma parada, porque no 4-2-3-1 tem os dois volantes, um vai ficar mais, o outro vai sair. Porque a minha dupla é formada por Thiago Maia e Edenilson. Você vai falar, e o Arão? E o Gerson? O Gerson passou um momento de muita crítica no Flamengo, inclusive no próprio Campeonato Brasileiro. Ele foi recuperar o ótimo futebol, excelente futebol, no jogo contra o Barcelona em Guayaquil. Ali foi um jogo que ele e o Arrascaeta tomaram para si, e acho que de lá para cá a avaliação do Gerson é outra. Mas no brasileiro como um todo, o Thiago Maia, praticamente todos os jogos sem erro, a mesma coisa vale para o Edenilson, que voltou a jogar muita bola, né? E fazendo 2, 3 papéis. O Edenilson é muito polivalente no time do Internacional, faz aquele trabalho de batida e de descida. O Thiago Maia também no Flamengo já jogou próximo do gol, já jogou de primeiro homem, já jogou de segundo, enfim. No meio-campo, Thiago Maia é capaz de fazer tudo e Edenilson também. Então a gente tem aqui uma dupla de volantes que praticamente se completa, e acho que em pouquíssimos jogos ou em nenhum jogo esses caras fizeram partidas que a gente pode considerar partidas ruins. Nem o Edenilson, nem o Thiago Maia. Agora vamos para a linha de 3, no 4-2-3-1. E aí esses três, você tem um aberto pelo lado direito, um mais centralizado e o outro aberto pelo lado esquerdo. Aqui eu vou ter que fazer uma adaptação e jogar um cara que naturalmente joga na direita para a esquerda, porque assim, ele precisa estar, e o outro também. Não tem como tirar esses dois, assim, é impossível. Nenhum dos três, inclusive, que eu vou falar dessa linha por trás do camisa 9. Então não tem como. Esse 4-2-3-1 vai ter Everton Ribeiro, Thiago Galhardo e Marinho. O Thiago Galhardo, lembrando, começou o campeonato fazendo esse papel até a lesão do Guerreiro. E continua quando o Abel joga, ele faz esse papel de 10, né, de ponta de lança, pisando na área, sendo um cara com liberdade para, obviamente, ser o artilheiro do time até aqui, até o momento da gravação, com 15 gols, mas é esse cara que joga por trás do 9. Então, nesse 4-2-3-1, teremos Everton Ribeiro, que não tem como, é o melhor jogador do Flamengo no campeonato, é o cara que rege a equipe, dificilmente toma uma decisão errada, alguns gols maravilhosos, fora todo o poder de decisão que ele tem exercido nesse time do Flamengo, de liderança, né? Um falso ponto em vários momentos, que sai da direita para dentro. Do outro lado, o Marinho, também não tem como, já chegou inclusive a ganhar prêmio de melhor jogador do Brasileirão no mês. Lembrando que esse ano a gente tem essa novidade, né? O melhor jogador de cada mês. E aí o Thiago Galhardo já ganhou, o Marinho já ganhou, acho que com toda a justiça, inclusive. Então você tem Everton Ribeiro, Marinho e Thiago Galhardo, que ele começou o campeonato fazendo assim, e quando precisou ele esteve mais próximo dentro da área, mas flutuando e saindo o tempo inteiro. Então o Thiago Galhardo não tem como, até aqui é o nome do Campeonato Brasileiro de 2020. E o nosso camisa 9, Pedro, que é o terceiro artilheiro do campeonato, inclusive até aqui, né? São 10 jogos como titular e 9 gols no campeonato até o momento dessa gravação. Então a gente tá falando de um Pedro, que é um pivô maravilhoso, poder de finalização de onde a bola vem, com elegância, com técnica, com força,
É um Pedro muito inteligente para gerar jogo para o time do Flamengo. Hoje, a ponto de discutir se o Gabigol tivesse apto, quem seria o titular. Então, para você ver o tamanho do que o Pedro está fazendo. Então, nenhum camisa 9 fez no Campeonato Brasileiro o que o Pedro está fazendo com a camisa do Flamengo. Então, está muito claro aqui que a seleção ela é dominada, obviamente, por Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, que são os 3 melhores times do campeonato. E você tem ali Santos e Palmeiras dando uma bebericada, colocando jogadores importantes nessa seleção, que acho que está muito bem distribuída, né? No final a gente tem uma seleção formada por 5 times, com modelos de jogo diferentes e com posições nesse momento na tabela também diferentes, mas times, pelo menos 4 desses times muito bem treinados, né? O Palmeiras nesse momento está sambando ali atrás de um treinador, mas essa é a seleção do primeiro turno do Polêmicas Vazias. Você usa os comentários para fazer a sua, então repetindo para a arte ficar bonitinha nesse momento. João Paulo, Guga, Hever, Gustavo Gomes e Arana, Edenilson e Thiago Maia, Everton Ribeiro, Thiago Galhardo e Marinho, com Pedro na referência. E se nós quisermos eleger um treinador, quem seria? Kudê ou Sampaoli ou Domenech Torrent? Eu acho que de todos esses, o que foi menos questionado foi o Jorge Sampaoli. E acho que foi o cara que criou, dentro do estilo de jogo, o maior impacto. Então eu colocaria o Jorge Sampaoli como técnico neste primeiro turno, por mais que os líderes do campeonato sejam Inter e Flamengo, e eu tenha algum apreço até em votar no Domenech, mas eu entendo que ele passou por uma transição muito difícil, uma herança muito complicada. Ele demorou a convencer alguns e até hoje ainda é questionado. O time passou a tomar mais gols, né, e tal, apesar de construir gols muito legais. É muito bonito de ver o Flamengo construir alguns dos seus gols. O Internacional tem o problema, né, o encalço do Grêmio no seu sapato, e o Atlético eu acho que é o time que o Sampaoli é o mais perto de ser visto como uma unanimidade, por mais que a palavra seja, como já falava o Nelson Rodrigues, burrice, né, porque não existe unanimidade em lugar nenhum, e quando ela existe, questione, porque pode ter algum problema. Então eu acho que o técnico é Jorge Sampaoli. Os comentários estão aí. Fique livre, leve e solto para fazer a sua seleção do primeiro turno, levando em conta o desempenho no campeonato. Beleza? É nóis, tamo junto. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Esse é um belo chama-treta, esse vídeo aqui. Toda seleção é, né? Então é nóis.